Fala turma, tudo bom com vocês? Hoje falaremos sobre as rupturas na arte. Rupturas a gente pode definir como aquele tempo que acabou ocorrendo mudanças meio drásticas, assim, da forma, da estética, de como se fazia arte em algumas linguagens, tá? E a primeira que nós vamos falar é o impressionismo. Bom, quando a gente fala em ruptura, né, só pra gente retomar isso aqui, deixar certinho, significa que é uma quebra de padrão, ou do que é convencional. É quando o artista apresenta algo novo de tudo que já foi apresentado até então, tá? O que a gente pode pensar é que às vezes as criações dos indivíduos que prestam uma abordagem sensível das coisas, elas mudam, né? E essas criações relacionadas às linguagens, elas vão sofrendo com o tempo uma alteração. Antigamente, né, quando a gente pega todos os períodos que nós delimitamos aí, período clássico, renascimento, período barroco, depois mais à frente o romântico e etc e tal, nós temos, né, rupturas ali. Porém, as mais famosas e as que foram mais fáceis, né, mais sensíveis à nossa percepção foram as do século XX. E aí a gente começa conversando sobre as rupturas vamos falar das vanguardas europeias, tá? Bom, isso tudo a gente vai colocar dentro do pacote da arte moderna, né? O que seria a arte moderna, né? Pode ser entendida, claro que é sempre como aquela arte que acontece no tempo moderno, tudo mais, mas em arte a gente tem um período para isso, né? Que foi mais ou menos aquela entre 1860 até basicamente ali o segundo quartel do século XX, né? 1950, 1940, tá? Bom, a arte moderna foi um conjunto de tendências que começou a se desenvolver a partir da segunda metade do século XIX, atingindo o ápice na primeira metade do século XX. A partir desse momento começou a envolver uma série de rupturas com as tradições que vinham sendo acompanhadas dentro da história da arte. Por conseguinte, surgiu uma série de movimentos artísticos, também chamados de vanguardas artísticas ou vanguardas europeias, na Europa, no início do século XX. Esse momento mudou completamente a maneira dos artistas compreenderem a produção artística e o seu processo dentro desse meio. O termo vanguarda europeia significa estar à frente. Esses movimentos contribuíram para um momento de inovação, tanto nas artes plásticas quanto na literatura, teatro, música e por conseguinte. Sempre bom lembrar e colocar tudo no contexto, né? O início do século XX foi um período muito conturbado, com 2 guerras, com bastante evolução tecnológica, mas ao mesmo tempo vários conflitos, várias mortes, vários momentos muito dolorosos, amalgamados com momentos de rápida evolução tecnológica, de rápidas mudanças globais, tá? Então, obviamente, isso vai refletir também na construção das obras, nos que os artistas estão sentindo e como eles estão se expressando nesse momento, tá bom? Bom, o impressionismo foi uma tendência artística francesa que teve ênfase, né, na pintura que ocorreu no momento da chamada Belle Époque, né, um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial ali, né, um tempo entre 1871 até 1914. Essa vertente teve um papel muito importante para a renovação da arte do século XX, sendo a grande propulsora das chamadas vanguardas europeias. O termo impressionismo é fruto da crítica a uma obra de Claude Monet, Impressão Nascer do Sol. Então, quando as pessoas viram, eles acharam meio estranho, mas na verdade essa palavra, né, impressão, impressionismo, vai definir muito bem o que os artistas desse grupo, dessa escola buscam, né? Que na verdade, em resumo, será transmitir o que eles veem, não o que é, tá? Os pintores da arte impressionista costumavam produzir suas telas ao ar livre, tá? E tentava buscar o que eles estavam vendo, o que eles estavam sentindo, a sua impressão sobre aquela paisagem, por exemplo. Bom, esse movimento foi um divisor de águas para a pintura. Seus artistas não se prendiam aos ensinamentos do realismo acadêmico, que até então era o que estava em vigência, né? No entanto, foram influenciados pelas correntes positivistas da segunda metade do século XIX, as quais primavam pela precisão e o realismo.
Os pintores impressionistas buscaram reproduzir as sombras de modo luminoso e colorido. Aquelas mesmas preocupações desde o Renascimento, né? De você conseguir trabalhar a profundidade, trabalhar claro e escuro, criando o máximo de realismo possível, né? O ponto de partida era a composição de efeitos visuais para a fixação do instante, tal qual a impressão visual que nos causa. Portanto, a tonalidade preta é evitada em obras impressionistas plenas, de modo semelhante à presença de contrastes e de transparências luminosas, auxiliam nos desvanecimentos da forma, percebida agora sem contornos. Os impressionistas aboliram as temáticas históricas e mitológicas, bem como as religiosas, buscando os momentos cotidianos e fugazes. Aqui estamos vendo, né, novamente uma mudança dos temas, né, do que vai ser trabalhado como tema nas pinturas desse período. Ademais, procuravam uma expressão artística que estivesse focada nas impressões da realidade em detrimento da razão e da emoção. Mais uma vez, também vemos essa dicotomia. Temos que colocar isso também, que nesse momento já temos a máquina fotográfica já consolidada. Ou seja, nesse momento, com a máquina fotográfica já com uma realidade, a pintura se desvencilha, né, da necessidade de reproduzir a realidade. Agora não mais os pintores estavam presos a reproduzirem o que viam. Agora eles podiam realmente colocar a sua impressão, ou até criarem obras sobre a sua percepção, em cima da sua percepção. Podemos perceber então que a luz para os impressionistas construía a forma, captava a mesma paisagem em diversos momentos do dia, com variações de estações de ano, alterando assim a sua impressão que você tem. Isso torna, né, o trabalho de cores muito importante, como já era. Porém, agora você vê que as obras não vão ficar limitadas a contornos, vamos ter uma liberdade maior no tipo de pincelada. As cores elas se misturam e se mesclam, né, sem terem agora uma limitação. E isso tudo será uma marca da forma de como se pinta nesse período nessa escola. Bom, no Brasil, a gente pode citar, né, na pintura o Eliseu Visconti, que foi um italiano erradicado no país, e o pintor Washington Maguetas. Também a gente pode falar que teve sim tendências, teve influências, né, o Almeida Júnior, Anita Malfatti, Georgina de Albuquerque e João Timóteo da Costa. Na música, o impressionismo também vai vir como um contraste para a música que havia vindo sendo feita, né? O período romântico dali de Beethoven, de Haydn e de Mozart, né? E aí a gente chega numa escola que vai ter ao contrário do formalismo e de tudo mais que vinha, por exemplo, da melodia super bem definida. Agora eles vão procurar melodias mais etéreas, com menos definição, mais soltas no espaço, né? E também vão buscar inspirações, influências, buscar retratar com música imagens, né? Retratar principalmente utilizando paisagens naturais como suas referências. Terá mais dissonâncias, as composições ficarão menores, e os principais expoentes desse tipo de música é Claude Debussy e Maurice Ravel, que são as músicas que vocês estão escutando durante todo esse podcast, tá bom? Na literatura, o que a gente pode ver é que a gente vê que o perfil foi focado nas impressões e aspectos psicológicos das personagens. Assim se acrescenta detalhes para constituir as impressões sensoriais de um incidente ou uma cena, por exemplo, por parte do escritor. A literatura impressionista tem como característica a valorização das emoções e sensações, a importância da memória, com a busca por um tempo que não existe mais e o enfoque em sentimentos individuais, um aprofundamento no personagem, na psique humana refletida, né, na escrita. Desse tempo a gente pode citar o francês Marcel Proust e os brasileiros Graça Aranha e Raul Pompeia. O impressionismo também teve influência na fotografia. Agora também os artistas que usavam essa linguagem também vão começar a se libertar da necessidade de apenas representar a realidade, né? Então eles começam a experimentar novas técnicas, né? Levando em frente, por exemplo, os efeitos ópticos descobertos sobre a composição de cores e a formação de imagens na retina do observador.
permitiu a exploração de novos parâmetros estéticos, dando ênfase na luz e no movimento. Além disso, os pintores também influenciaram-se pela linguagem fotográfica no que diz respeito ao enquadramento e à espontaneidade. Então vai havendo uma troca, né, agora entre os artistas. Aqui podemos ver aqui atrás uma fotografia de Degas que ele faz, né, usando o negativo, né, invertendo as cores ali, e também a pintura do mesmo artista, né, Degas, a dançarina, tá? Então havia essa troca, né? E a primeira exposição foi organizada, né, de fotografia foi em 1864, no ateliê do fotógrafo Maurice Nadar, né? Então começa a ter também toda uma escola, todo um movimento, todo o seu nicho que trabalha com fotografias de uma forma não mais simplesmente para representar a realidade. Quando a gente chega, teve o período pós-impressionismo, né? Uma tendência artística que surgiu no final do século XIX, mais precisamente a partir de 1886, quando ocorreu a última exposição impressionismo, e vai começar a surgir ali um outro movimento, né, com umas outras características estéticas, que é o cubismo. A arte pós-impressionista tinha preocupações com a subjetividade humana, ou seja, as obras desse período expressam as emoções e os sentimentos. Essa arte é diferente da arte impressionista, a qual é marcada pelo aspecto superficial de reprodução da realidade, deixando de lado olhares mais densos sobre a existência humana. Então, no impressionismo nós vimos que dava-se preferência por temas mais fugazes, mais do cotidiano, mais simples, né? E já no pós-impressionismo vamos mergulhar de novo em temas mais complexos e delicados, né, para nossa realidade. Além disso, os pós-impressionistas buscavam outras maneiras de trabalhar a cor, a luz e os conceitos de tridimensionalidade. Por exemplo, a técnica do pontilhismo vai surgir nesse momento, né? E outros caras também, como a gente pode citar aqui, Cézanne, Gauguin, Van Gogh, né, com toda a sua técnica de pincelada, Seurat, Signac, Toulouse, Lautrec, né? Todos esses caras, a gente vai poder ver vários tipos de técnicas diferentes de pincelada, várias formas de trabalhar as cores, várias formas de você criar a imagem. A técnica de pincelada denominada pontilhismo é desenvolvida nesse período, por exemplo, como eu já havia dito, né? Mas não só essa, como várias outras técnicas. Só para vocês terem ideia, o pontilhismo é quando o artista ele pega a tinta e ele não tem uma continuidade, uma linha, né? Ele vai pincelando, pinicando a tela com vários pontinhos de tinta até que se formem aqueles pontinhos de tinta todos juntos, forme-se uma imagem. Esse quadro que está aí do lado é um exemplo de pontilhismo. Beleza, moçada? Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso papo. Como trabalho da semana, terá um questionário ali no Moodle para vocês responderem, tá ok? É isso, valeu, obrigado, falou!